Queridos parceiros e clientes da Lac Solutions, perceba que eu não falei Lac Law dessa vez. Bem-vindos, bom ter vocês aqui, prazer enorme em ter vocês nos acompanhando. Nós estamos hoje no primeiro podcast da Lac Trust, já você vai entender o porquê disso, mas daqui para frente nós estamos abrindo uma nova fase de comunicação com vocês. Até agora, todos os nossos podcasts, você deve ter reparado nisso, foram muito focados na Lac Law, nos produtos, nas oportunidades, mas a gente resolveu abrir uma nova fase agora e trazer para vocês comunicações mais claras das nossas outras verticais de negócio da Lac Solutions. Inclusive, alguns podcasts atrás, a gente tratou, inclusive, sobre alguns temas de Lac Finance. Você deve se lembrar disso. Falamos sobre FDIC proprietário, enfim. Mas a nossa ideia agora é que nós tenhamos condição de ampliar isso. E hoje a gente vai falar especificamente da Lac Trust, que é a nossa empresa, que é a nossa corretora de seguros especializada em revisão de seguros. Já você vai entender isso. Eu vou apresentar a mesa, pessoas que vocês ainda não conhecem, mas eu quero te agradecer. Preciso te agradecer pela companhia, preciso te agradecer por estar junto com a gente durante essa trajetória, durante essa jornada, a ampliação dos nossos produtos, a ampliação das nossas verticais de negócio, a ampliação de outras empresas, inclusive, da Lac Solutions, só existe por causa de vocês, porque vocês têm sido parceiros durante esses 30 anos de operação, durante esses 30 anos de negócio, e nós queremos continuar junto com vocês, ampliando, fortalecendo as nossas relações, melhorando a nossa comunicação com vocês. Então, obrigado pela tua gentileza, por nos acompanhar. Antes de apresentar a mesa, algumas recomendações iniciais sobre o vídeo. Primeira coisa, você deve ter reparado que o nosso nome do canal mudou. A gente agora se chama Lac Solutions, né? A gente trocou o nosso nome de Lac Law para Lac Solutions porque, de novo, o nosso intuito é melhorar essa comunicação de todas as nossas verticais de negócio. E a chance de você não estar inscrito nesse canal é gigantesca. Aliás, na última vez que eu avaliei as medidas do Google Analytics, nós temos 73% das pessoas que veem os nossos vídeos e que não se inscreveram no nosso canal. O que significa que é muito provável que você esteja dentro desses 73%. Então a primeira coisa é se inscreva nesse canal. A inscrição serve primeiro para você, para que você acompanhe as nossas comunicações. A gente não tem só os podcasts, mas às vezes temos que subir alguns vídeos de notícias, de novidades, de acontecimentos. Então, se inscreva. Isso é importante para que você possa acompanhar todo o desenvolvimento das nossas comunicações, dos nossos podcasts, das novidades, enfim. Segunda coisa, você precisa curtir o vídeo, né? A curtida, ela serve também para você, mas serve, confesso, para a gente. Porque o YouTube entende que esse conteúdo tem relevância. Então, o YouTube faz algumas coisas quando você curte. Primeiro, ele, entendendo essa relevância, recomenda esse vídeo para pessoas que têm um interesse em comum. Quando alguém pesquisar sobre seguros, enfim, a plataforma vai entender que esse conteúdo é relevante e ela vai recomendar esse nosso vídeo para esse tipo de pessoa. Tá? E segundo, quando você curte, essa relevância significa que você vai ser maior impactado, ou mais impactado também por esse tipo de conteúdo. Então, se inscreva no canal, curta esse vídeo. A gente vai colocar aqui na tela, em algum lugar vai aparecer o QR Code para que você possa nos seguir. Primeiro, vai aparecer agora o do nosso LinkedIn. Então, se você não nos segue no LinkedIn, inclusive o LinkedIn é a nossa ferramenta de comunicação mais próxima com você. Artigos divulgados, notícias divulgadas, em regra, essas notícias saem primeiro no LinkedIn. Então, está aparecendo o QR Code aqui, você pode usar o seu celular agora, mas a gente vai deixar na descrição também, tá, do vídeo. Então, você não quer pegar seu celular, ou às vezes você está assistindo pelo celular e não consegue ler o próprio QR Code. Então, vai estar na descrição, clique na descrição, nos siga no LinkedIn. Também vai aparecer agora o QR Code na descrição para que você nos siga no Instagram, tá bom? Nós temos o Instagram da Lac Solutions, o Instagram da Lac Trust, o Instagram da Lac Law, todos os canais para que você também possa nos acompanhar. A gente vai explicar já mais para você sobre Lac Trust, mas antes disso eu vou apresentar a mesa. A gente tem alguns convidados que vocês não conhecem antes. Um deles você já conhece, vou começar por ele. Daniel, bem-vindo. Cara, obrigado mais uma vez pela companhia. Salve, gente. Muito bom participar de novo.
E agora, indo para o outro lado da mesa, duas pessoas que vocês ainda não viram. É novidade aqui para vocês. O sócio da Lucky Trust, que participa junto com a gente desse projeto, tem só 30 anos de experiência nesse mercado. Começou ontem, né, Marcelo? A gente vai ter que aprender aqui juntos. Cara, bem-vindo, Marcelo Zani. Vocês verão muito ele daqui por diante, muito ele nas nossas comunicações, nas abordagens. Marcelo, obrigado demais pela tua participação. Bem-vindo, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, Gui. Obrigado, Dani. E, do lado do Marcelo, Corifeu, que trabalha também conosco na Lucky Trust, alguns belos anos também de experiência no mercado de corretagem. O Corifeu é a nossa ponte entre a nossa operação e os clientes. Então, toda a nossa operação e o desenvolvimento comercial vai ser tocada pelo Corifeu. Vocês terão muito contato com ele. Corifeu, bem-vindo. Obrigado demais pela participação, viu? Eu que agradeço. Obrigado por estar aqui com vocês, viu? Muito animado. Vamos lá, vamos começar. Daniel, eu vou te colocar na conversa em primeiro lugar, antes da gente sair falando do produto, porque quem está nos assistindo precisa entender que raios de Lucky Trust é essa. É assim, quem está nos assistindo costuma nos conhecer porque nós desenvolvemos produtos tributários, oportunidades tributárias. E agora, de repente, a gente está falando de seguros. E aí, para adiantar para quem está nos assistindo, a gente vai falar hoje especificamente sobre produtos de seguros. Tá? O que eu tenho a ver com o mercado de corretagem? Então, antes da gente sair falando sobre o produto, eu vou te trazer cara para a mesa para explicar um pouco para as pessoas o motivo da gente ter desenvolvido uma vertical de seguros no escritório. Né? O que isso tem a ver com a gente, com a nossa vida, com a nossa história, enfim. Bem, a Lucky Law ela é muito conhecida pela sua relação com o mercado tributário, né? E justamente com as oportunidades tributárias. Mas mais do que oportunidade tributária, a Lucky Law oferece, e é o que os nossos clientes procuram, eficiência. Então, quando a gente trabalha com o tributário, nós estamos olhando para uma linha específica dentro de um balanço. Então, nós temos lá as linhas de tributos, né? Mas há outras linhas que também são relevantes e são importantes. E uma dessas linhas que gera e impacta muito custo é a questão são os seguros. E aí também acho que entra uma questão de experiência nossa, né? Ano passado tivemos um susto, né? Com uma questão de seguro. E isso nos mostrou quanto o mercado é mal atendido. Então, o quanto que você olha em volta e você pensa, poxa, mas quem que é o corretor que eu confio? Quem que é essa pessoa que eu posso simplesmente cotar com ele e não preciso ficar cotando com mais outros 5 porque esse cara está me empurrando o preço maior? Não tem muita essa referência no mercado. Eu, particularmente, não tinha essa referência. Eu ficava trocando muito de corretor. Era uma constante. E a gente, enquanto Lucky Law, também tínhamos uma certa dificuldade, né, de localizar alguém que nos resolvesse em todos os aspectos, né, dos seguros. Quando a gente fala de seguros, nós falamos de várias operações que são complexas. Temos seguros de transporte, seguros de saúde, que é extremamente complexo. Fora os seguros patrimoniais, né, específicos. Então, quem que seria esse hub? Onde é que estava essa pessoa no mercado? Então, o nosso papel aqui é nos propor a ser o atendimento de excelência que a gente já tem da Lucky Law, com esse viés de busca de eficiência e com um profissionalismo que as empresas muitas vezes não estão acostumadas a lidar quando vai falar com um corretor de seguros. Então, como nós estamos há muitos anos, né, há mais de 30 anos nessa estrada e nesse atendimento de grandes empresas, a gente consegue se comunicar adequadamente, consegue entender quais são as preocupações dos nossos clientes, o que é importante, qual o impacto em resultado que pode ter, como é que a gente pode tentar conciliar tudo isso de uma maneira que a gente tenha uma eficiência melhor. Então, o propósito da Lucky Trust surge justamente para trabalharmos com essa questão de eficiência e na frente dos seguros. Você sabe, eu vou trazer o Marcelo para a conversa, eu, preguiçoso que sou, costumo fechar o seguro do meu carro com a própria seguradora indicada da concessionária. E aí, numa conversa com o Daniel, a gente um tempo atrás tinha o mesmo carro. O meu seguro estava quase o dobro dele. Eu falei, cara, o que está acontecendo? E aí eu falei, Marcelo, o que está acontecendo? Eu falei, cara, você fechou onde esse seguro? A concessionária falou assim, olha, que beleza, você está pagando pelo menos 30% a mais de largada. Marcelo, e aí te trazendo um pouco para a conversa, vamos fazer o seguinte, vamos, antes de
antes da gente falar sobre o que vale ter um seguro, vamos destruir primeiro para depois construir. Tá? Então, vamos tratar de problema para depois tratar de solução, para a gente começar a explicar essa conjuntura total. Cara, é muito interessante que, como o Daniel falou, assim, o mercado em geral, Marcelo, não olha para seguro como uma coisa de eficiência. Assim, seguro é seguro. Eu vou fechar... É quase uma commodity. É uma commodity. É uma coisa que você nunca gosta de pagar e você não gosta de usar, né? Eu nem quero usar, né? Eu nem quero usar. E você compra uma coisa que você não recebe, né? Você recebe o direito futuro. Uma promessa. Uma promessa. E às vezes, assim, confiado de que quem eu estou contratando vai cumprir o que ele prometeu, né? Porque, é claro, tem as grandes seguradoras, eu vou sempre dar preferência a elas, mas o ideal é que eu nunca use, eu não quero usar. Né? Agora, Marcelo, você tem essa nossa premissa de que assim, o seguro é uma área ineficiente nas empresas. Você acha que isso é verdade? Eu acho que eu não chamaria de ineficiência, eu acho que é falta de conhecimento. Porque o seguro é uma coisa muito complexa, você tem diversos pontos a serem analisados de acordo com cada operação de uma empresa, e às vezes a pessoa que está cuidando disso, ela não tem o conhecimento necessário para seguir da maneira correta. E aí isso abre para a gente uma série de janelas de oportunidades, porque você vê essa falta de conhecimento que gera uma ineficiência, gera um custo muito alto para a empresa, e é ali que a gente consegue, através da LACTrust, fazer uma consultoria e mostrar para o cliente aonde estão os gargalos dessa apólice, aonde tem chance de a gente melhorar esse custo para eles. O que isso significa? Assim, para a gente precisar, assim, quem está assistindo, isso é seguro mais caro? Ou é seguro mal feito? Sim, é seguro. Traz a tua experiência. É precificado errado, é classificado de maneira errada. Ontem mesmo eu estava tratando um seguro da indústria alimentícia, era uma indústria alimentícia muito grande, e ele foi feito ele não foi classificado como indústria alimentícia, ele foi feito como cozinha. Excelente. Então, assim, aí você já tem um erro enorme. Esse seguro ele tinha 30%. O que isso significa na prática? Se der ruim... Você pode não receber, você pode ter problema com a seguradora na hora de liquidar o sinistro. E esse mesmo seguro, quando a gente foi analisar a apólice para o cliente, fazendo a consultoria que a LACTrust faz, nós vimos que ele tinha uma franquia de 30% na cobertura básica de incêndio da empresa. Ou seja, se ele tivesse um sinistro de 100%, ele teria 30% de franquia, que é uma coisa que é muito alta hoje. Não tem necessidade de você trabalhar dessa maneira. A gente tem opções com franquia de 10, de 0. Então, esse é um trabalho que a LACTrust está fazendo para a gente poder melhorar o atendimento e a contratação das apólices para os nossos clientes. Mas, e aí, Corifeu, também te trazendo para a conversa, tentando entender a raiz desse problema. Assim, Marcelo trouxe alguns elementos. Ele trouxe, vamos colocar 2 aqui primeiro. O primeiro elemento, ele falou sobre uma precificação ruim. Por que precificação ruim? Assim, a empresa tem um problema, o corretor faz um trabalho que ele não avalia bem. E precificação ruim significa exatamente o quê? Se eu estou pagando um seguro mais caro do que devo, eu estou pagando coisas que eu não devo pagar, ou estou pagando menos e tendo menos proteção. Ou nenhuma proteção. Ou nenhuma proteção. Eu tenho risco de seguro que eu a não vou precificação, o nome certo é ocupação. Quando você vai fazer análise de um risco, você tem que contratar esse risco de acordo com a ocupação do negócio. Qual é o seu business? Qual é o core business da sua empresa? Numa indústria alimentícia, ela não é uma cozinha. Então, aí você está com a ocupação errada, automaticamente você tem a taxa do seguro errada. Eu só quero explorar um pouco isso, porque eu estou impactado com esses 2 aspectos. Primeiro, né, o cara está pagando um prêmio, está pagando um valor que não vai protegê-lo de nada. Então, você está jogando dinheiro fora. Você está jogando dinheiro fora porque se acontecer alguma coisa, não serve para nada. Era melhor não ter. Sim. Esse barato, ele é sabor barato, né? É isso. É um sabor seguro. Mas você sabe que o que mais me incomoda nessa história, se é possível, é a história dos 30% de franquia. Porque você imagina uma empresa que vai ter uma provisão lá prontinha para ser usada de 1/3 do seu valor, do valor do seu espaço fabril. Não existe isso. Exatamente. Não existe isso. Nenhuma empresa tem isso em caixa, é impossível. É uma decisão de não estar protegido e pagando para isso. Então, você não está protegido porque, primeiro,
esse seguro não vale nada, porque você não é uma cozinha. E segundo, você vai ter 30% lá na hora de bancar. E aí, o que você vai fazer? Mas a gente está usando um exemplo extremo. Isso é comum? Acontece com mais frequência do que a gente imaginaria e gostaria que tem. É raro, mas acontece. É raro, mas acontece com Mas frequência. é frequente. A gente vê, muitas vezes assim, o corretor, especialista, diz que não conhece o risco. Eu vou dar um exemplo. Eu estou tratando uma cotação de um empresarial, onde o concorrente apresentou para a empresa danos por água em decorrência de vazamento de sprinklers. A empresa não tem sprinklers. Por que ele está contratando? Sprinklers é um negocinho que fica no teto. Chuveirinho, aquele chuveirinho. Esse chuveirinho aqui, ó. Por que o cara contrata? Então, assim, você olha que o corretor colocou uma cobertura, a gente diz no nosso assim, empurrou às vezes alguma coisa para ele. A pessoa que cuida, como o Marcelo antecipou, às vezes não é um especialista, e o papel de especialista é nosso, não é dele efetivamente. Isso passa, então ele está tendo primeiro um gasto que é desnecessário. E a gente vê, às vezes, situações mesmo assim de analisar o risco como um todo. A gente vê riscos não só de ocupação, mas subdimensionados em questão de valores, empresas que a gente vai visitar falando, nossa, isso aqui com questão de prédio, matéria-prima, instalações, móveis, tudo. Hipoteticamente, ele tem lá 100 milhões de reais imobilizado. Você olha uma apólice dele, está contratado 40 milhões. Ah, mas se tiver um sinistro, não vai danificar tudo. É verdade, espero que seja dessa forma. Mas no mercado tem uma coisa também um pouco mais técnica que a gente chama que é rateio. Se a apólice não informa o valor correto que ele tem em risco, nesse exemplo que eu dei, ele só está segurando, informando 40% desse risco, num eventual sinistro de 10 milhões de reais, ele vai receber 40% desse valor, desse prejuízo. Como assim? Eu não entendi isso. O cliente, você tem o valor em risco declarado e o valor em risco apurado. Aí você vai achar nessa equação um delta. E aí esse delta que você acha, você participa como segurador nesse sinistro. Imagina o seguinte, você tem... O Guilherme é muito rico, tem muito dinheiro. Bonito. Então eu não preciso nem imaginar. Não precisa nem imaginar. E o Guilherme tem um Portinari na casa dele. Isso eu preciso imaginar. Então ele tem um Portinari e tem uma Tarsila do Amaral pendurada na parede. Isso eu também preciso Os dois vão valer 4 milhões de reais os dois, juntos. O Guilherme pensa, poxa, mas eles são grandes e pesados. Se alguém vier roubar, vai roubar só um. Não dá para carregar os dois e fazer um seguro de 2 milhões. Daí vão lá e roubam um dos seus quadros de 2 milhões e você vai acionar seu seguro. Quando o seguro você vai falar, bem, me roubaram 2 milhões, eu tenho um seguro de 2 milhões, está tudo bem. O seguro vai olhar e falar, então, na verdade eu vou te pagar 1 milhão, porque você tinha 4 milhões de bens, você assegurou 2, então você tinha uma cobertura de 50% do seu valor patrimonial. Então só metade. Então eu vou te pagar só metade. Mas interessante, isso que vocês estão colocando na mesa é uma loucura. Eu não quis usar essa palavra. Não, você tem 3 coberturas hoje que você incide a cláusula de rateio. Você tem a cobertura de incêndio, que é a cobertura básica, a cobertura de lucros cessantes e a cobertura de despesa fixa. Então você é obrigado a declarar para a seguradora o valor real em risco que existe no seu negócio. Você não é obrigado a contratar 100% do valor real em risco. Você pode declarar o valor real. Ah, entendi. Eu não sou obrigado a contratar total, mas eu tenho que dizer quanto aquilo vale. Sim, Isso. Exatamente. Isso implica na análise do risco, obviamente, né? Isso impacta também na análise da tarifação. Então, isso é super importante que esses riscos sejam bem esclarecidos, o que o cara está contratando, que ele tem em risco informado e contratado, né? Se eu tenho uma planta, estou brincando aqui com essas contas para ver se eu entendi o conceito. Se eu tenho uma planta de 500 milhões de reais, tá? Então, minha planta Fabril vale 500 milhões de reais. Mas eu quero dar um jeitinho, quero reduzir custo, então eu vou declarar 100. Deu ruim. Incêndio, você falou, Marcelo, que está nessa regra de custo de rateio, né? Então, se tiver uma perda total, você vai receber 20%. 20% do valor. Ou seja, eu tenho 500, declaro 100. Deu ruim, eu recebo 20. Sim, porque você declarou 20% do valor real em risco que você tem no local. E aí a gente vem para o ponto que o Daniel trouxe, que assim, essa decisão do ponto de vista financeiro é mais loucura ainda, porque é melhor não ter. Porque se eu tenho 500 milhões e recebo 20, não vale para nada.
não tem nenhuma relevância. Eu não vou reconstruir. Eu estou pagando um seguro que não existe. E a gente olhando também um pouco fora, só da parte do despesa, do prejuízo patrimonial, eu já vi casos que aconteceu isso efetivamente, não era um risco tão grande, mas na proporção sim. Era um risco de 10 milhões, que o corretor contratou 2 milhões. Pegou fogo no prédio inteiro. Além de a empresa ficar parada por 3, 4 anos para até se recapitalizar, a gente teve um impacto na sociedade, porque a gente tinha um grupo de 20 funcionários que foram demitidos porque ele não tinha o que fazer. O cara não tinha a mais da empresa, não tinha onde contratar essas pessoas. Então você cria um impacto social também na hora que você faz um contrato de seguro mal feito. Isso é super importante a gente trazer também. Não é só a parte de dinheiro, só a parte fabril. Tem uma parte social por trás e a gente leva isso muito a sério quando a gente conversa com os clientes também sobre isso, para fazer a apresentação do que a gente propõe de um seguro adequadamente coberto, né? Você sabe, vou usar um exemplo bem ruim aqui, tá? Até porque é um exemplo bem mais barato, mas quando vocês estão falando eu estou pensando. Quando eu comprei meu penúltimo carro, eu comparei seguros. Fechei com o da concessionária, como eu disse. Por incrível que pareça, o da concessionária ficou mais barato do que um outro que eu cotei naquela época. Isso faz alguns anos já. Bom, eu tive um problema com o carro. O carro ele era blindado e apareceu uma rachadura no para-brisa dele. Resumo da história, não era coberto pelo meu seguro. Então, assim, eu estou fechando um seguro mais barato. Eu gastei, para trocar aquele para-brisa, muito mais do que eu gastei o ano inteiro com o seguro. Muito mais. Muito mais. E eu tô ouvindo vocês falarem, quer dizer, no fim das contas, aquela decisão que eu tomei foi a pior que eu podia ter tomado. Porque eu gastei dinheiro com um seguro que não valeu para nada, no fim das contas. É claro, se eu tivesse batido o carro, ele teria valido e tal, mas o fato é, para aquele evento específico não valeu para nada. Eu gastei dinheiro com o seguro e gastei dinheiro para colocar o para-brisa de volta no carro. É óbvio, o empresário que nos ouve quer que essas coisas nunca aconteçam. Eu nunca quero que pegue fogo na minha planta fabril, né? Agora, eu gasto dinheiro com isso além do seguro, né? Faço a prevenção. Exato. Mas essas coisas podem acontecer. É um fato. Veja, isso significa... Veja se minha afirmação aqui, Marcelo, ela está correta ou não. Isso significa que o seguro mais barato nem sempre é o melhor seguro. Você está correto. Você acha que dá para dizer isso com tranquilidade? Sim, sim. Com certeza. E a gente sempre tem que ter uma pessoa que te dá essa assessoria consultiva e te ajuda a analisar o seu risco. Onde a gente encontra muito problema, não falando mal de colegas, mas são empresas que contratam direto via banco. Através de fez um financiamento, aí o banco pediu para liberar o dinheiro, fazer um seguro. Esse tipo de coisa não são pessoas que têm o dia a dia ali seguindo para dar essa consultoria para o cliente. A gente sempre recomenda ter um corretor de confiança. E aí, explorando um pouco mais nessa linha ainda da destruição antes da gente construir, as empresas, deixa eu abrir um parênteses, no podcast passado, a gente, quando foi falar da Lucky Law, a gente falou sobre o projeto de Lei do Bem, que é um projeto específico de inovação, benefício fiscal para inovação. Por que eu estou dizendo isso? Fechando esse parênteses, porque as empresas inovam, as empresas mudam, as empresas se modernizam. Eu estou imaginando o seguinte, se eu fiz um seguro há 10 anos atrás para a minha empresa e eu estou renovando esse seguro todos os últimos 10 anos. A chance, de novo, me corrija se eu estiver falando bobagem, a chance da minha policy hoje não refletir o que a minha empresa é hoje é gigantesca. Porque eu me modernizei, eu mudei, eu inovei. Quer dizer, a chance daquela minha policy antiga valer para 10 anos atrás, mas não valer para hoje... Muito grande. Mas o problema é o seguinte, como é que eu resolvo isso? Porque o empresário, toda vez quando ele vai fazer um seguro, ele tem que ter uma equipe gigantesca que vai fazer um inventário. Do ponto de vista operacional, o cara está me ouvindo e está dizendo o seguinte, cara, eu não tenho braço para fazer isso. Eu não tenho nenhuma condição de parar minha fábrica e ficar avaliando e tal. Como é que eu trago isso para a prática? Porque isso é um problema também para quem está nos ouvindo, né? Eu não consigo disponibilizar time, eu não consigo disponibilizar equipe. Como é que eu faço para ter essa atualização, para fazer essa medição e tal? Contrata lá que Trust. Pronto. O que a gente faz, Marcelo? Conta um pouco da linha operacional. Então o cara vai fazer uma cotação contigo. Tá bom, e aí, o que acontece? Nós vamos ajudá-lo a fazer todos os levantamentos, fazer uma radiografia da empresa dele para tentar fazer o melhor seguro de acordo com as necessidades atuais dele.
Então, nós vamos levantar quanto ele tem de risco de prédio, quanto ele tem de máquinas, móveis e utensílios, quanto ele tem de mercadorias e matérias-primas, qual que é a despesa fixa dele mensal, qual que é o lucro líquido estimado, e vamos ver o tipo de risco que ele tem. Vamos sugerir melhorias, vamos mostrar para ele a melhor maneira de ele contratar sua apólice. E o legal disso, só a gente juntando e mostrando como tem sinergia os negócios, né? Quando a gente está falando, poxa, vamos verificar matéria-prima, vamos verificar ativo, para nós, em termos de Lucky Law, é sempre muito simples fazer isso, porque a gente pega as obrigações fiscais. Com as obrigações fiscais já tem uma série de sistemas já muito bem parametrizados, a gente só puxa essas informações. Então, o trabalho para a empresa de nos passar essas informações, pelo menos uma boa parte delas, é simplesmente dando uma procuração na ECAC. Então, a gente pode baixar o arquivo aqui, analisa e devolve. Então, é uma interferência, e essa é uma coisa da cultura da Lucky Solutions, né, que é uma coisa que a gente construiu na Lucky Law e a gente valoriza muito. O nosso cliente não pode ter trabalho. O cliente não é remunerado para lidar com a gente. Nós somos remunerados pelo cliente, então a gente que tem que ter o trabalho. Então, é sempre buscar essa opção eficiente. Como é que a gente faz isso do jeito mais eficiente, que seja menos invasivo para a equipe, que já está diminuta lá e tem que enfrentar com o dia a dia, ainda vai ter que ter um trabalhão ficando levantando informação, e você vai lidar com a pessoa do seguro, poxa, a informação da matéria-prima não vai estar na aba dela, vai acionar outra pessoa, etc. Então, o fato da gente ter essa sinergia de grupo da Lucky Solutions permite que a gente, por meio de uma procuração, consiga responder tudo isso, ou pelo menos uma enorme parte disso, né? Desculpa, Marcelo. Não, é isso mesmo. A única coisa que e aí nós temos uma equipe disponível para fazer vistoria, onde a gente consegue analisar os protecionais existentes nos locais, que é uma das coisas mais importantes que a gente tem que ter para fazer a precificação do risco. Então, se tem hidrante, se tem sprinkler, se tem brigada, se tem detector de fumaça, se tem porta-corta-fogo. Se tem ou não tem sprinkler, né? Exato. Sprinklers. Ô Corifeu, eu sei que recentemente, eu não vou citar o nome da empresa, mas você estava fazendo uma avaliação, né, de revisão de apólice para uma empresa que a gente está até discutindo hoje, inclusive quer colocar uma planta nova no México, enfim. Esses caras já tinham um seguro deles, estavam cotando a renovação, e aí a gente fez uma série de avaliações e falou, opa, tem algumas questões importantes para vocês olharem aqui. Cara, conta um pouco dessa linha, como é que isso aconteceu nesse caso concreto? Então, assim, o que você recebeu, o que você olhou, aí qual foi a avaliação que a gente fez para chegar a uma conclusão? Constrói um pouco essa linha do tempo geral desse caso e pode trazer outros casos que você tenha identificado esse tipo de coisa também. Legal. Então, a gente tem um cliente lá do Grupo Lucky Solution, né? E a gente estava num evento e a gente falou sobre a nova vertente vertical de seguros. E ele comentou que ele estava renovando o seguro dele naquela época. Falou, manda para a gente o que você tem de cotação. E a gente, experiência de alguns poucos meses no mercado aí, a gente só de bater o olho e falou assim, você está descoberto uma série de coberturas que são importantes para o seu tipo de operação, né? Aí a gente marcou uma visita, fomos visitar o cliente em loco, né? Que é uma das coisas que a gente mais gosta, que realmente que a gente falou, né? E na fábrica? Na fábrica do cara, né? Para conhecer de fato a operação dele, né? Porque, como a gente comentou, ele não é especialista em seguro. Então, ele vai me trazer informações que são as que ele acha serem relevantes, que a gente foi, conheceu, e a gente viu que tem realmente alguns gaps. Tem coisas de melhoria, tem muitas coisas muito bem feitas dentro da operação dele, mas que sim, a gente pode melhorar a operação dele pensando em proteção. Então, quando a gente falou do patrimonial, a gente falou, você tem algumas oportunidades, a gente está preparando um estudo para ele, para apresentar isso, melhor pensando em proteção para ele. Junto nesta conversa, veio, como você trouxe, a informação que eles estão montando uma nova operação fora do Brasil. E que, em 2 pontos, eles vão ter que frequentemente estar viajando para fora do país e tinha que ter, vou ter que ficar contratando seguro viagem com frequência para ir para lá. Primeiro que a gente pensa na agilidade, na simplicidade, como o Daniel trouxe, assim, você não precisa fazer isso. Nós temos soluções que você compra um pacote de dias para os seus executivos, para as pessoas que vão viajar, e você já fica garantido por 1 ano 180 dias de viagem. Então, é muito mais simples. O cara só faz um apontamento e o grupo já está coberto. Mas, mais do que isso,
que a gente também pensou numa solução para essa nova operação que ele vai começar fora do país, que é ter a possibilidade de fazer pelo Brasil um seguro que vá cobrir a operação dele fora do país e ele fazendo gestão aqui. Então, também melhor... Para cobrir a operação que você quer dizer é a planta que ele está colocando no México. A planta que ele está construindo fora do país, no México, no caso, a gente vai ter uma solução para apresentar para ele, que ele pode fazer o seguro por aqui, tendo cobertura lá e fazendo toda a gestão por aqui. Isso também é simplicidade, porque ele não precisa procurar uma outra operação lá, uma outra seguradora, um outro corretor. Ele fica centralizando todas as operações dele num único local, com muito mais transparência, agilidade e com as coberturas adequadas também, né? Agora, vamos fixar uma coisa aqui, porque você disse assim, eu gosto de visitar o cliente. Posso chegar a uma conclusão de que, olha, se você tem um seguro patrimonial, fala de seguro patrimonial, que depois a gente fala dos outros. Sim. Porque são vários, né? Uhum. Seguro patrimonial, se você não recebeu uma visita do teu corretor para conhecer a tua planta, a chance do teu seguro estar errado é gigantesca. Existe sim a possibilidade de a gente ter alguma informação incorreta, né? De ter algo, ele não ter trazido alguma informação e estar oferecendo algo que ele não necessita, ou a gente não oferecer realmente o que ele necessita, operação específica dele, né? Isso, então isso faz sentido para transporte também, Marcelo? Assim, eu posso ter operações, estou chutando coisas na mesa aqui, eu posso ter alguma operação de transporte mal avaliada em relação ao risco que me traga problemas aqui, não? Sim. Tipo o quê? Você pode ter uma operação de transporte onde o valor declarado por embarque não seja suficiente para cobrir o quanto você transporta por viagem. Você tem uma série de detalhes na cobertura de transporte, gerenciamento de risco. Você tem uma série de itens que você tem que analisar para contratar o seguro de transporte. Hoje, se você está contratando uma transportadora e você é um embarcador, a transportadora vai te cobrar um ad valorem, um gerenciamento de risco, numa taxa mais alta. Se bem que tem uma lei nova agora, nova não, tem uns 2 anos, que obriga você fazer o seguro com a transportadora. Mas existem soluções que a gente pode ofertar para o embarcador, né? Onde a gente consegue uma redução de custo e uma análise se essa pólice está cobrindo tudo que ele precisa realmente. Interessante. Então, assim, a gente está focando bastante da primeira parte da conversa em seguros patrimoniais. Deixa eu só pegar um gancho. Por favor, Daniel. Então, o que você está nos dizendo é o seguinte, que o padrão é que quem gerencia seu risco no transporte é a transportadora. Há 2 anos atrás entrou em vigor uma lei onde você é obrigado a fazer todo seguro com transportadora. A não ser que você tenha sua frota própria, você pode fazer como embarcador direto. Mas também nada impede que você faça uma pólice sua e negocie com a transportadora um acordo para diminuir essa taxa. Porque isso é excelente, porque no final do dia você está controlando seu risco, né? É isso Sim. que me chamou a atenção. Poxa, de repente eu estou obrigado a lidar com um risco que não sou eu que gerencio, né? Não sou eu que estou avaliando se está adequado, mas eu tenho uma diminuição de risco, né? Então, para quem gosta de matriz de risco, como eu acho essas coisas fascinantes, né? De repente você está achando que você está com um risco reduzido, né? Mitigado. Mas você olha, não está tão mitigado assim, porque você não está sob o controle desse gerenciamento desse risco. Então, você tem a opção de achar uma forma que você gerencie esse risco e consiga também ter um retorno financeiro. Sim. Deixa eu tentar fazer uma lista, que então estamos gastando aqui a nossa primeira parte da conversa, vamos falar de seguro de patrimônio, seguro patrimonial, seguro de coisa física, vamos pensar assim. Vamos fazer uma lista de quais são as coisas mais importantes para olhar. Vamos pensar então, são coberturas essenciais que eu acho que devem ser meio padronizadas, tipo, sei lá, me ajuda, incêndio, danos elétricos, responsabilidade civil, operações, vendaval. Dá para cobrir vendaval também? Assim, efeitos naturais também são... Alagamento, inundação. Isso é uma coisa interessante. Eu consigo cobrir efeitos da natureza. Enchente, o que aconteceu no Rio Grande do Sul acho que 2 anos atrás. Sim. As seguradoras provavelmente cobriram grande parte daquilo. De quem tinha seguro contratado. Que grande parte das empresas não tinha seguro contratado ou tinha um valor contratado que não foi suficiente para cobrir os prejuízos. O que não pode faltar nessa lista de seguros patrimoniais, então? Então, problemas temporais, vou chamar assim, efeitos da natureza, tempo, alagamento, você tem mais vendaval. de 30, você tem um rol enorme de coberturas que você pode ofertar para o cliente de acordo com o tipo de modalidade de risco dele. Você tem mais de 50 coberturas. Mas traga alguns exemplos para a gente aí. Coisas para os caras olharem. Menos habituais, assim, até para a gente pensar um pouquinho no diferente.
A gente tem... Vou dar um exemplo que pouca gente contrata. Tá? No seguro patrimonial, você tem uma cobertura que é despesas de remoção de entulho. Se você tiver um sinistro muito grande, você vai ter que tirar o escombro do sinistro. E isso custa. E pouca gente contrata isso. Faz todo sentido. A pessoa não leva em consideração isso. Você pega uma fábrica de 20, 30, 40 mil metros, se você tiver um incêndio, onde você vai tirar todo esse, remover todo esse entulho? Quanto custa isso, né? É muito caro. E eu imagino que deve ser um prêmio baixíssimo, né? Porque tem uma cobertura que também não é muito usual, chama danos a mercadorias, que imagina que ele armazena suas mercadorias prontas num pallet, por um acaso bate uma empilhadeira e cai essas mercadorias e danifica. Esse seguro também cobre essa mercadoria que foi danificada por ele mesmo. Tem várias seguradoras que chamam isso de movimentação interna de carga. Isso, Dark money. Isso aí deve ser uma coisa comum, né? Sim, incêndio é uma coisa mais rara e tal. Agora, perder uma mercadoria porque uma empilhadeira bateu, eu imagino que isso é dia a dia. Empresas de logística têm muito esse tipo de coisa. Gente que tem centro de distribuição, Sim, CD, isso deve acontecer o tempo todo, Óbvio. o tempo todo. Às vezes até uma prateleira quebra, que rompe. Pode acontecer por fadiga. Às vezes acontece. Já tive caso de cair e danificar uma boa parte de mercadoria e, graças a Deus, nesse caso, o cara tinha seguro e minimizou os prejuízos que ele teve. O que custa mais, em geral, quando eu olho para seguro patrimonial? Qual que é a linha mais cara? A mais cara é não ter. A mais cara é não ter. olha, Ou ter errado. eu ia falar isso. O mais caro não é não ter. Você não ter, e por opção e ciente disso, é mais barato do que você pagar errado. e ter um negócio que não vai te Boa. cobrir. É isso. Faz sentido. Contratar da maneira errada. Mas Agora, quando eu fecho um seguro patrimonial da minha planta, em geral, quando eu olho para o prêmio total, o que está cobrindo a maior parte aqui? Você falar em questão de... É incêndio, que é um prêmio O que mais que é mais alto? caro, O que é mais no final do caro, exato. Eu vou te dizer, eu acho que isso varia um pouco em relação à atividade do cliente. Você vai ter atividades que a cobertura de danos elétricos é alta, porque tem, pela natureza da operação, ele tem muito maquinário ali, isso pode ter um prejuízo alto. Tem operações que a cobertura de roubo é uma cobertura cara por causa do risco iminente do tipo de mercadoria. Vou dar um exemplo besta para eletrônico. Monjaro. Mondiaro, farmacêutica, isso aí. Essas canetas, né? Esses riscos de roubo, eles são altos, porque é uma mercadoria, infelizmente, com muito índice de roubo, né? Então, assim, a gente não consegue precisar isso. Num geral, eu diria que são as principais, dano elétrico. Hoje, na região sul, hoje o alagamento é uma cobertura que está mais cara na região Algumas sul. regiões, o vendaval, por causa da Vendaval. incidência, né? Também, O imagina tipo de a região construção. sul, né? Então, assim, varia um pouco de atividade. Varia da e atividade, da localização. região. Da Então, você tem região. uma série de Exato. componentes aqui. Exatamente. Quer dizer, fazer uma analogia aqui de novo é ruim, é um pouco pensar no seguro de carro também. Quer dizer, se eu tenho o mesmo carro que você tem, eu moro num lugar mais perigoso, provavelmente o meu seguro vai ser mais caro que o seu. Exato. Se você não tem a porta da garagem automática, seguro é mais caro. Você não tem garagem, você está com risco mais exposto, vai ser mais caro. Exatamente. Tudo essa Usa para trabalhar, situação. é mais caro. Interessante. Então, ou seja, assim, Um carro do Uber é mais caro do que um carro de passeio. o seguro é mais caro. Sim, é mais caro. o Por seguro. quê? Porque eu uso mais o carro? Você está muito mais exposto ao risco. Né? Você fica o dia inteiro na rua. Faz sentido. Faz sentido. Exposição. No final do dia, quando a gente matriz fala de risco. Exatamente. E mais que matriz de risco também é chances de acontecer o problema, né? Estatística, né? Pura estatística seguro, né? Sim. Por isso que você usa o cálculo atuarial. É isso. O corretor consegue, por curiosidade, o corretor consegue fazer esse cálculo prévio? Isso é uma coisa da seguradora. É seguradora. Seguradora. Porque a seguradora que tem a estatística deles, né? Exato. Experiência de cada uma. Experiência de sinistro. E seguradoras que tenham mais experiência num sinistro do que outras, eu imagino que você pode ter diferenças de preço exatamente por conta disso. Porque a estatística entre uma seguradora e outra é diferente, né? Até de aceitação de risco, né? Até por apetite de cada seguradora. Isso é legal. As seguradoras têm apetite diferente a risco? Tem. Muito. Tem alguns seguros que uma seguradora vai topar, mas outra não vai topar. Isso acontece? Tem, com frequência. Frequência. Interessante. Então, até vamos pegar um exemplo que vocês trouxeram, né? Nós temos no Rio Grande do Sul um histórico recente de alagamento e com perdão da expressão, porque vai soar até muito, muito precisa, mas gato escaldado tem medo de água fria.
Quando a gente pensa nos preços dos seguros, eles elevaram bastante na região, até elevaram acho que no Brasil como um todo, né, por conta dessa questão do Rio Grande do Sul. Então, o que de repente pode acontecer é o cara tá olhando para 1, 2, 3 seguradoras que vão ter um preço mais alto para o alagamento naquela região, mas de repente tem uma quarta que está mais tranquila em lidar com esse risco e pode também absorver isso melhor por uma questão, de repente, de crescimento estratégico naquele mercado ou alternativas assim. É factível pensar isso? Então o cara pensa, poxa, não tem jeito, porque teve o alagamento aqui no Rio Grande do Sul, está todo mundo cobrando caro. Mas é factível a gente pensar que a gente pode, de repente, ter uma seguradora querendo crescer naquele mercado e que diminui o preço para isso. Sim, mas tem uma outra variável aí que acontece. A gente tem um cliente que aconteceu isso. Ele preferiu fechar a operação e mudar do Rio Grande do Sul. Nossa. Ficou mais barato. Ele preferiu trocar o local da empresa. Mas isso por conta do seguro? Não, por uma questão de estratégia. Ele viu que ele estava ali, ele estava próximo a uma região que provavelmente poderia ter um outro sinistro do mesmo porte. E eles preferiram não correr esse risco novamente e trocaram e saíram do Rio Grande do Sul. Vou embora. Porque assim, o cara pensou o seguinte: o seguro vai minimizar meus prejuízos, mas ele não vai evitar meus aborrecimentos. Então, uma das opções é essa. A gente viu acontecer, inclusive, em regiões que estão proibidas de construir lá no Rio Grande do Sul, né? Mas sim, Daniel, que você falou assim, sim, vão ter companhias que falam assim, aqui para mim ainda vale, porque ainda estou com resultado, porque eu tenho uma massa maior, talvez eu tenha sido menos afetado, vai ter variações. A gente costuma até brincar que a gente hoje trabalha com as principais companhias de mercado e a gente procura olhar para todas, porque não tem companhia ruim. Tem uma companhia que é muito boa em um segmento, em uma região, e ela vai nos atender muito bem naquela região. Então, a gente vai procurar sempre a melhor solução para o cliente. Tá? Interessante. Ou seja, eu posso indicar para 2 clientes que têm problemas parecidos, seguradoras completamente diferentes, porque eles estão numa região diferente, por exemplo. Exato. Deixa eu tentar dar um passo a mais aqui. Então, a gente está nesse high level de seguros patrimoniais, fizemos uma destruição de quais são os problemas e passamos a construir um pouco pensando em soluções e tal. Bom, agora, eu tenho vários outros tipos de seguros que eu preciso olhar aqui, né? A gente estava, Marcelo, semana passada, discutindo com uma empresa chinesa, né, que vai fazer o ponto do ECREDAC, explicando para quem está nos ouvindo. Se você está em São Paulo e acumula crédito de ICMS, a forma de você possibilitar a monetização desse crédito é utilizando um programa estadual que é chamado de ECREDAC. E aí a gente estava discutindo, o cliente falou assim, cara, eu tenho um caminhão de dinheiro para resolver agora, mas o ECREDAC demora, né? Eu tenho aí um tempo de resolução, eventualmente, que pode demorar 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos para a fiscalização acontecer. Me corrija se estiver errado, esse dinheiro não fica corrigido, né? Não, o dinheiro não é corrigido. Esse crédito não é corrigido. Não tem parado. Selic. Exato. Não tem Selic. Então eu tenho um caminhão de dinheiro hoje que daqui a 3 anos vale um caminhão menos um caminhãozinho, porque o dinheiro perde valor, né? E aí o Marcelo colocou na mesa uma coisa que, na minha percepção, foi genial. Ele falou assim, cara, vocês já avaliaram a possibilidade do fast track do ECREDAC? Pô, mas o que é isso? Olha, você tem lá na norma uma possibilidade de, para adiantar esse dinheiro, então, em vez de você esperar 3 anos, você adianta essa grana agora. Dizendo ou apresentando um seguro, o que é um seguro garantia, Marcelo? Seguro garantia. Me corrija aí se eu estiver errado e me complemente, aprofunde. A ideia do seguro é basicamente eu dizer para a fiscalização, olha, eu confio tanto que os meus créditos são bons, que vai passar no ECREDAC, que eu estou apresentando um seguro. Se eles não passarem, o seguro cobre. A seguradora vira fiadora da empresa, garantindo a existência desses créditos. O seguro... Então, explica, se você puder, Marcelo, o conceito do seguro garantia como um todo, mas quais são os principais usos? Porque, por exemplo, a gente já discutiu em vários momentos trocar a fiança bancária por seguro garantia e tal. Sim. Dá uma aprofundada nisso de maneira geral para a gente aí. O seguro garantia, você pode trabalhar ele com performance bond, uma obrigação de executar um contrato. Numa construção civil, você contrata um performance para você entregar a obra. É uma garantia para o comprador. É uma garantia que eu vou entregar a minha obra. Exatamente. O incorporador tem essa garantia. Você tem um seguro garantia judicial, que ele abrange operações trabalhistas, ele abrange operações tributárias, onde você pode dar esse seguro para discutir o imposto, discutir a ação trabalhista, em vez de você dar um bem, em vez de você fazer um depósito. Você troca a garantia para o órgão que está exigindo de você
esse depósito, né, essa contrapartida. E a melhor coisa disso, um dos grandes vantagens do garantia para a empresa é que isso não entra como dívida no balanço, né? Você pegar uma fiança bancária, você provavelmente vai ter que ter uma contrapartida e isso vai entrar como dívida no seu balanço. Contrapartida, você quer dizer o que? Uma garantia, um colateral de uma garantia Colateral, real? um CDB, uma escritura de um imóvel. Eu vou ter que colocar meu imóvel em garantia para conseguir uma fiança Exatamente. bancária, vou ter que pegar a minha conta de investimento que eu tenho lá, X milhões guardados, vou ter que colocar aquilo como garantia para conseguir uma fiança com o banco. Para o banco te dar uma fiança. Você trocando esse tipo de operação por um seguro-garantia, você fica livre dessas questões. Não sempre, né? Às vezes, se você não tiver um balanço razoável, não tiver condições, pode ser que a seguradora peça também um colateral para você para ela emitir essa pólice. Mas, normalmente, isso não ocorre. E... Tem carência? Eu tenho que pagar um X meses de seguro-garantia para eu poder usar ele? Não. Não, o seguro-garantia você tem que pagar pelo prazo do contrato. Tá. Então, se o seu contrato, normalmente na esfera judicial, a gente emite seguros-garantias de 3 anos. E aí você paga essa pólice. Tá, entendi. Quando eu contrato seguro-garantia, o valor que eu contratei de seguro ele não está entrando no meu balanço como dívida. Ele não é uma dívida. Não é dívida. Ele não entra como dívida, não entra como passivo. Fiança entra. Fiança bancária entra. Ou seja, se eu trocar uma fiança por um seguro-garantia, eu estou limpando o meu balanço. É isso que eu estou fazendo. Eu estou melhorando o meu balanço, que para efeitos, por exemplo, eu preciso captar dinheiro com o banco. Isso é fundamental, porque o balanço melhora o meu score. O banco vai avaliar o teu balanço para entender se ele vai emprestar 20% ou a 30%. Exatamente. Então, esse é um mecanismo que você pode usar. Outra coisa, se você tem várias ações trabalhistas, você tem dinheiro garantindo essas ações trabalhistas, a gente pode tentar trocar esse dinheiro, trazer para a empresa, para o fluxo de caixa dela e substituir por uma pólice de seguro-garantia judicial. O seguro-garantia gira ao redor de quanto do valor total, Marcelo? Depende do balanço e dos números da empresa. Patrimônio líquido, faturamento, receita. Mas você tem um range? Pode chegar a 10% do valor? Não? Normalmente a gente tem casos aqui de 0,15%, 0,20% até 1,5%. Tá bom. Então vamos pensar, vai de 0,20 a 1,5%. Esse é o range aqui. Eu não vou pegar um seguro-garantia de 10% do valor, isso não vai existir. Não, porque aí você vale a pena fazer a fiança bancária. Justo. Né? A fiança bancária fica mais barata. Agora, esse mecanismo, então assim, eu contrato um seguro-garantia, sei lá, dá um exemplo qualquer de seguro-garantia aí. Não, nós fizemos uma operação agora para garantir uma discussão de CM. Então, a empresa foi autuada num quase 15 milhões de reais e para garantir essa discussão que eles acham que essa atuação está errada, foi feita de maneira errônea, a gente, para discutir, nós demos uma pólice, nós apresentamos para o tribunal uma pólice de seguro-garantia de 15 milhões, para a empresa não ter problema de bloqueio judicial na conta, não ter que disponibilizar nenhum patrimônio. E aí, enquanto tem essa pólice, ele está discutindo em via judicial se é ou não devido esse valor do ICM que teve atuação. Então, nesse caso, vamos pegar o teu exemplo. Então, eu tenho uma discussão de ICMS que eu acho que é uma boa discussão, eu acho que eu vou ganhar. Eu preciso fazer o que a gente chama de garantir o juízo. Né? Então, eu preciso garantir para o juízo que eu tenho condição de pagar aquilo. Por que eu, em geral, garanto o juízo, para quem está nos ouvindo? Em geral, você garante o juízo para suspender a exigibilidade do débito, isso para o tributo. Então, assim, você tem uma discussão judicial lá de 15 milhões, que é o exemplo do Marcelo, para impedir uma execução daquilo, numa discussão, então você vai discutir aquilo judicialmente. Para impedir que a procuradoria te execute, você precisa garantir que você tem condição de adimplir aquele valor. Eu tenho esses 15 milhões, se eu perder esse debate, eu vou conseguir garantir. E aí tem algumas formas de garantir. A forma mais comum é, eu dou dinheiro, eu deposito no juízo esse dinheiro, e se eu ganhar, esse dinheiro volta para mim depois. E a segunda forma mais comum é o seguro-garantia. Eu pego um seguro, contrato um seguro e falo, olha, eu estou contratando aqui um seguro da Zurich, da Chubb, do Allianz, estou citando exemplos de seguradoras conhecidas por todo mundo. E estou garantindo que se eu perder esse debate, a Chubb, o Allianz, a Zurich, eles têm esses 15 milhões para me garantir aqui. Pago lá, sei lá, 0,5% desse valor. Deu ruim, perdi. Há alguma chance da seguradora não cobrir? Acho que não, né? Então, assim, a seguradora vai cobrir esses 15 milhões. O que eu devo para a seguradora? Os 15 milhões. Eu devo os 15 milhões. É isso que eu queria entender. Você vai assinar com a seguradora, no ato da emissão de um seguro-garantia, a seguradora pede para você assinar um contrato de contra-garantia.
Então, se você perder, você vai ser chamado a fazer o depósito ou quitar a dívida. Se você não quitar, a seguradora vai quitar. E aí a seguradora vai te procurar para negociar com você. Perfeito. Vocês vão ter que... Por que eu ia fazer essa pergunta? E aí você já respondeu ela, mas para explicar. Com o banco, eu dou um colateral para conseguir a fiança. Então, eu chego para o banco e falo assim, banco, eu quero 15 milhões, quero uma fiança bancária de 15 bilhões. Aí ela fala assim, ok, pega o teu imóvel que vale 30 e deixa de garantia para mim. Se aí eu perco esse debate e não pagar, o banco vai pagar, mas eu perdi meu imóvel, foi embora. Eu ia te perguntar, cara, mas a seguradora faz o seguro sem garantia? Eu tenho uma contragarantia. É que essa garantia, ela eventualmente não é um colateral, não é uma garantia real. Eu não vou colocar o meu imóvel hipotecado aqui, Mas nós já tivemos casos que a gente deu como garantia real um CDB para a seguradora. Um CDB. Eu pego já temos casos que nós demos ações, uma carteira de ações garantindo. Interessante. Mas a grande questão aqui é que eu, nesse processo, não vou trazer esse valor para dentro do meu balanço. É óbvio, eu não contrato um seguro para fugir da minha dívida. Não é uma forma de fugir da minha dívida, porque senão todo mundo faria isso. A seguradora não ia fazer nunca. Assim, eu devo 20 milhões, vou pagar 1 milhão para a seguradora, não pago os 15 milhões. Não existe isso. Né? Seria a forma mais fácil de limpar uma garantia. Mas o ponto é o seguinte, durante todo esse processo, eu tiro essa dívida do meu balanço. Né? Além de tirar essa dívida do meu balanço, o seguro garantia em geral é mais barato que fiança bancária? Sim. Bem mais barato. Bem mais barato quanto? Eu sei que isso depende, tá? Mas assim... A fiança bancária gira hoje em torno de uma empresa média. Não estou falando de AAA. A gente tem caso de empresa AAA com fiança bancária a 0,8%, 0,7%. Mas essa empresa, por sua vez, tem um seguro a 0,25%. Perfeito. Sempre vai ser mais barato. Se o cara tem 0,8%... Agora, a média de fiança bancária gira em torno de 1,5%, 2% ao ano. E aí esse cara que tem, vamos dizer, 2% ao ano numa fiança bancária vai ter... Vai fazer um 0,7%, um seguro. Muito mais barato. Sim. É muito mais barato. Por curiosidade, qual que é a diferença aqui? Eu tenho a diferença da dívida, que vocês já disseram, eu tiro isso do meu balanço. Mas por que uma seguradora consegue fazer, ou quer fazer tão mais barato um seguro garantia em vez de uma fiança bancária? Tem alguma explicação para isso ou não? Interessante, né? Eu acho que são negócios diferentes, né? Quando a gente fala em fiança bancária, é banco, é juros lá em cima. Você tem que seguir as normas bancárias, né? De lastro, uma série de coisas. Eu estou pensando, eu acho que tem uma questão que deve impactar muito, porque um banco ele não pode fazer uma operação... Estou chutando aqui, tá? Os especialistas financeiros nos ouçam e nos corrijam. Aqui bate-papo. Um banco, para ele fazer uma operação de crédito, ele precisa garantir que essa operação feche no balanço dele no dia. Isso torna mais caro. Então, se eu sou um banco e empresto um dinheiro para o Corifeu, empresto 1 bilhão para o Corifeu, se eu fechar o meu balanço naquele dia com 1 bi a menos, eu sou obrigado a tomar um empréstimo de uma outra instituição financeira. Isso encarece a minha operação. Sim. Seguradora não é obrigada a fazer isso. Não, ela tem as reservas, né, do mercado. E ela tem o resseguro. Né? Perfeito. E ela não é obrigada a fazer esse empréstimo necessário no fechamento do dia. O banco é. Não, as seguradoras elas já têm as reservas garantidas em contrato por fiscalização da SUSEP. Então, ela só vai te garantir se ela tiver todas as reservas já garantidas. Então, não é uma coisa que ela vai ter que captar no mercado. Já tem isso. Faz sentido pensar que aqui seja mais barato. Porque se eu sou um banco, eu preciso precificar minha fiança mais caro. Isso. Porque no fechamento do meu balanço, eu sou obrigado a zerar isso no meu balanço. A seguradora não é. Acho que isso talvez responda. Mas, enfim, os especialistas do mercado financeiro nos ajudam mais. Esclareçam. Tem que chamar os universitários para o debate. O seguro... Então, a gente está falando assim, falamos de patrimonial, discutimos seguro garantia. Vou fazer uma pergunta ruim, vocês vão ter que interpretar o que eu estou querendo dizer aqui. E seguros que estão numa esfera menos palpável, seguro de responsabilidade civil. Então, assim, eu tenho uma discussão. O que é um seguro de responsabilidade civil? Então, assim, eu posso cometer um erro, mas quem que apura esse erro e tal? Então, o que eu vou pedir para vocês? Expliquem para mim, ou deem exemplos de seguros que estejam fora dessas modalidades que a gente discutiu. Responsabilidade civil, acho que pode ser um exemplo. E talvez a gente aprofundar um pouquinho assim, por que as empresas podem errar num seguro de responsabilidade civil? O que pode aparecer de erro? Quais são soluções que eu posso apresentar aqui, eventualmente? É só responsabilidade civil? Por exemplo, acho que hoje, nesse mundo tecnológico, eu imagino que seguro de cyber, segurança e tal, deva ser
menina dos olhos hoje. Porque assim, eu preciso garantir a integridade dos meus sistemas. Eventualmente eu tenho um sistema invadido, minha empresa acabou. Né? Então, ser sequestrado, né? Todo sequestro de dados. É verdade. Sequestro de dados. Que pede resgate, né? Resgate em Bitcoin. Eu sequestro teus dados e falo, eu libero eles se você me pagar X milhões em Bitcoin. Seguro cobre isso? O cyber risk cobre. Além disso, ele vai cobrir também vazamento de dados, porque você é responsável pela guarda de dados. Imagina que eu fiz compra numa loja XPTO, invadiram e estão vendendo minhas informações. Eu posso processar a empresa. Então, ele tem pagamento da RC, dos prejuízos, ele tem pagamento de contenção, o que ele faz de emergencial para tentar sanar isso. Tem uma série de coberturas também, são mais de 20 coberturas que tem dentro só do produto cyber. Responsabilidade civil, ele é muito amplo, né? A base, o Código Civil é ressarcir prejuízos que você cause a terceiros. Então, a gente fala, o RC tem tudo. Tem até no nosso seguro de automóvel, né? Quando eu bato no carro de alguém, Deus me livre, atropelar alguém, eu sou responsável por ressarcir o conserto do carro dele, as despesas médicas que essa pessoa tem, ou até, pior de tudo, no caso de um falecimento, pagar uma indenização para a família da vítima. Dentro do mundo empresarial, a gente vai ter diversos. A gente tem... Desculpa. Quase precisa usar o RC. É quase o RC. RC de eventos, pode acontecer um acidente, machucar as pessoas. Você pode destruir o estúdio que você está no seu podcast. Pode ter um erro, por exemplo, num seguro de risco de engenharia. Houve uma falha no cálculo do projeto e teve uma casa, esse é um exemplo, acho que é legal. Uma casa estava sendo feita no litoral, uma casa lindíssima, fabulosa, e por um erro estrutural, essa casa, a estrutura desceu 5 centímetros. Teve... Excelente. E acontece com mais frequência do que parece. De novo, é raro, mas acontece com frequência. Teve que se demolir uma parte dessa construção, que era uma construção de altíssimo padrão, mais de 30 milhões para refazer aquela obra, que eu tenho que tirar tudo e reconstruir. Vocês vão lembrar de um caso que passou na TV, foi de um muro que rompeu em Alphaville, desceu uma enxurrada numa casa de uma pessoa, aquilo é um erro de projeto, então tem todo o dano que causou ao vizinho, reconstrução, limpeza, móveis, tudo risco de engenharia cobriria, fora um monte de outras coberturas que tem, manutenção, etc. A gente tem os seguros de responsabilidade civil da empresa nas suas operações, os IEO. Produtos. De produtos, uma falha de produto que deu agora. A gente teve recentemente um caso... De uma empresa aí que está na mídia. Está na mídia, que ele vai ter que recolher uma série de lotes. Lote de produtos, ela tem um prejuízo com isso, ela tem que ressarcir o seguro também cobriria isso. Nós temos os diretores. Imagina que um diretor de uma empresa toma uma decisão por uma avaliação correta e gerou um prejuízo ou uma operação, esse seguro também cobre. Então tem diversos, tem profissional, seguros RCs de médicos, de dentistas, de engenheiros, de arquitetos, de advogados. Então todos eles... Perder um prazo. Perda de prazo. Um engenheiro que fez um projeto errado, ele também... Principalmente projetistas, né? Engenheiro de projetos, né? Que faz cálculo estrutural e se fizer um erro de cálculo, isso vai refletir na obra. Tem uma parte de reconstrução, então tem o RC, ele é muito amplo, né? Você tem um RC de obra, ele cobre se eu estiver fazendo uma fundação e essa fundação causou um dano ao vizinho, é o RC. Nós tivemos um caso famoso, o metrô aqui em Pinheiros, né? Vocês lembram que afundou, danificou uma série de casas, o seguro de engenharia disso. Isso eu não lembro. A construção do metrô causou dano às casas, é isso? Afundou, teve um afundamento onde eles estavam cavando a estação. Aqui perto da Pais Leme, né? Na Pais Leme com a Marginal. E aí teve danos às casas ao redor, caiu caminhão dentro. Foi um negócio bem grande à época, né? A Chubb que indenizou. A Chubb que indenizou? Foi. A Chubb era a seguradora, devia ser o quê? Governo do Estado, provavelmente. Ou da empreiteira, né? Que da empreiteira. Eu fiquei com uma dúvida em relação a isso. Vamos supor, eu vou construir uma casa. Quem contrata esse seguro de engenharia é a construtora? Ou é o proprietário do imóvel para se precaver? Boa pergunta. Eu acho que pode ser os dois. O que é comum, se você está contratando um profissional, é a responsabilidade dele te apresentar esse seguro, garantindo que faz.
Mas vamos falar para o mundo real também? Então, O dono da obra, o ideal é o dono da obra contratar e você pode pôr como co-segurado a construtora. Exato. No mundo real é muito comum, inclusive, assim, vou contratar um cara para fazer uma reforma num apartamento, por exemplo. Vai trocar a janela. Você pode contratar com você. É o mais comum. Quando você fala uma obra maior, que tem um engenheiro, um arquiteto, acaba sendo, os dois podem contratar, tá? Agora, interessante, né? Bom, responsabilidade civil é qualquer coisa. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Assim, eu preciso ter isso esclarecido na policy? Vou pensar em exemplo. Sei lá, eu sou lá da Laquiló. Eu sou a Laquiló, faço trabalho de revisão fiscal. Uhum. E aí eu faço um trabalho que eu apuro um crédito de 50 milhões, mas eu errei lá um cálculo no meu Excel, o crédito era de R$5. O cara aproveitou 50 milhões que não existiam. Aí eu tenho um seguro de responsabilidade civil que vai chegar para o cara e vai indenizar 50 milhões para ele. Estou inventando uma coisa qualquer aqui. Mas eu posso ter responsabilidades ou posso ter danos. Então, assim, esse é um tipo de coisa que eu falei agora que é meio óbvia. Tá atinente, tá inerente ao meu risco profissional. Eu sei qual que é o meu risco profissional, eu sei que eu posso causar. Mas talvez eu tenha riscos profissionais que eu não posso medir, que eu não sei que podem acontecer comigo. Então, sei lá, eu fiz uma manutenção errada do meu escritório, um funcionário tropeçou, bateu a cabeça, sofreu um acidente. Não, nós tivemos um caso, vou te dar um exemplo, que não teve cobertura, tá? Um escritório de advocacia, ele teve um vazamento de um flexível do banheiro e ficou num feriado vazando e ninguém percebeu. Essa água deu um volume tão grande que o peso dessa água ela passou para o andar de baixo, foi indo, se infiltrou na laje e derrubou todo o gesso e todo o teto do escritório de baixo. E caiu tudo. Quando a empresa chegou na segunda-feira, estava todo destruído. Estava tudo destruído. E eles não tinham cobertura de RC. Então, a minha pergunta aí, Marcelo, pegando o teu exemplo, eu posso ter coisas absolutamente imprevisíveis, né? Eu não tenho como cobrir tudo na minha policy. Eu não tenho como pensar em todos os danos que a minha vida... O cara tropeçou no meu escritório, teve um vazamento, destruiu o andar de baixo. Pô, como é que eu vou pensar que um vazamento da minha pia vai... O seguro de RC, de responsabilidade civil, ele precisa ser específico? Eu preciso prever exatamente qual é o dano e tal? Ou eu posso ter um seguro geral? Como é que isso funciona? Hoje os seguros, a maior parte dos seguros desenhados eles são mais amplos. Eles dão uma cobertura para uma série de eventos. Normalmente esses que são mais frequentes de acontecer. Mas é por tipo de atividade também, né? Você tem os responsabilidade civil dentro de decorrentes de construção. Você tem uma responsabilidade civil profissional. Por exemplo, eu sei que é uma aberração, mas é um exemplo simples. Você vai lá fazer uma cirurgia de joelho. O seu joelho que você rompeu o ligamento é o joelho direito e o médico opera o joelho esquerdo. Sei que deve ser muito difícil de acontecer, mas é um erro profissional. Então, assim, o RC, ele também, além de ser amplo, ele é por tipo de atividade e por tipo de carteira. Então, você quer um RC produto para cobrir você tem uma indústria farmacêutica e você quer cobrir que o seu remédio... Ele tem um seguro que se tiver algum problema com esse remédio. Você tem um seguro de RC para testes clínicos, antes de você colocar o remédio em circulação. Você tem uma série de coisas que o RC cobre. E isso é infinito para pessoa física, inclusive, para profissionais. Profissionais liberais. Assim, eu sou médico, eu sou arquiteto, eu sou engenheiro, contador. Eu sou contador. Eu ia falar de contador. Eu declarei o imposto de renda errado do meu cliente. Pô, pode acontecer. Uma empresa de despachante aduaneiro recolhe os tributos errados. Assim, corretor de seguro. Corretor de seguros. Esquece de renovar o seguro. Eu estou falando aqui de um seguro que assim, eu posso estar discutindo nas enterprises, nas maiores empresas que existem, mas se eu sou um profissional que tem uma MEI, é importante ter um seguro de responsabilidade. Essa palavra é difícil. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Tem que treinar isso. Então eu tenho que ter seguro de responsabilidade civil se eu sou um profissional liberal, porque pode acontecer um erro. Eu sou lá um médico... A gente erra. É isso. A gente erra. Nós somos humanos, nós somos fadados ao erro. Eu sou um arquiteto que faço uma avaliação errada e causa um problema. Enfim. Ou seja, vocês recomendariam que se eu sou um profissional liberal, sim, é importante ter um seguro de responsabilidade civil, de RC. RC profissional. Exato. Entender bem a operação deles, que aí você vai ter seguros que vão cobrir. Às vezes tem que fazer seguro complementar. Vou dar um exemplo. Eu estou fazendo um cálculo para um amigo que é engenheiro,
Só que o trabalho ele é manutenção de motores a diesel, seja industriais ou de marítimos. A parte de projeto, tudo vai cobrir. Agora, se tem uma falha de execução feita por outro, aí entra, cada vez que vai fazer um trabalho, teoricamente teria que contratar o seguro de RC montagem da operação que ele está fazendo. Não entra dentro do mesmo seguro. Então, são seguros complementares que a gente vai... Você vai incluindo na mesma apólice? Não, vamos fazendo outros seguros. São apólices diferentes. São diferentes. É igual a gente fala, o empresarial, a gente fala de RC, operações, esse exemplo de um funcionário caiu porque tinha um tapete solto, uma falha da empresa, ele enroscou o pé e caiu. Mas você tem o DEO também, que é um voltado para a responsabilidade dos diretores da empresa. Então, eles vão se complementando dentro do mercado de seguros para que o cliente em si ele tenha todas as coberturas para evitar eventuais problemas que venham a ocorrer. Muito legal. Gente, o mercado é infinito. É infinito. Infinito. Sim, se você está nos ouvindo, veja que a chance, primeiro, né, de você ter na sua empresa um seguro mal estruturado beira aos 100%. Pô, mas você está dizendo que o meu corretor errou? Eu estou dizendo que, eventualmente, existem coisas que podem não ter sido cobertas, pontos que, eventualmente, as pessoas não olham, precisam fazer revisão, né? Então, a primeira coisa é, você precisa ter um trabalho de revisão do seguro. Isso é uma coisa que o mercado costuma não pensar. Não basta fazer o seguro, eu preciso ter empresa... Como tributo. Você tem lá o teu contador, você tem o teu time fiscal, você tem o teu time jurídico, o time de compliance, o time de controladoria. Todo mundo olha para as mesmas coisas. E a gente está há 30 anos fazendo um trabalho identificando oportunidades em tributo. A realidade para seguro é a mesma coisa. Então, assim, você tem o teu contador de confiança, teu corretor de confiança, e o teu corretor provavelmente faz um trabalho excelente, mas tem coisas que ele pode não ter olhado. É importante você fazer um trabalho de revisão. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, note que o mercado, inclusive para você que está nos assistindo, que é pessoa física, ou profissional liberal, o mercado é gigantesco. Se você é um médico, está nos assistindo e fala, eu não tenho um RC, você está no risco. Você está num risco. Dentista. Então, dentista, arquiteto, engenheiro, contador, corretor, advogado, enfim, profissionais liberais são inúmeros aqui. Eu tenho um pequeno comércio, eu também estou respondendo pelos produtos que eu estou vendendo, não é só o fabricante, eu tenho responsabilidade solidária àquele produto. Eu tenho uma consultoria financeira, eu posso ter aqui, é um mundo. É um mundo. Né? Então, você está nos assistindo, isso é fundamental. Você precisa entender que o custo de não ter um seguro é muito maior do que, mas muito maior do que um custo de ter um seguro se a coisa der errado. E o custo de ter um seguro mal feito é pior ainda. Você está pagando... Esse acho que é o que eu imagino que deve ser o meu maior pesadelo. Assim. Você tem um está pagando você está pagando e quando você precisar, ele não entrega. E outra, você só diz... Sabe aquela coisa... Assim, quando, Daniel, que você descobre que o teu limpador do para-brisa não está funcionando? Exatamente, quando vai chover. Exato. Você está no meio da estrada, a chuva, e não está funcionando. Já era. Por exemplo, eu tenho que colocar água no meu limpador naquela água com sabão, né? Quando é que eu lembro disso? Quando eu aperto e não sai nada. Não tem mais nada. Pois é. Ou quando você descobre que a lâmpada do farol está queimada. Quando é de noite, você precisa enxergar. O problema do seguro é esse. Quando é que você vai descobrir que teu seguro está errado? No sinistro. Quando você tiver o problema. Muitas vezes a gente só aprende com o erro no sinistro. E aqui acho que a nossa lição para as pessoas tem que ser assim: não aprenda ou não deixe, na verdade... Não descubra, né? Não descubra no teu sinistro. Né? Aprenda com os erros dos outros. Aprenda com o teu erro. Até porque a nossa proposta de negócio é muito interessante para isso. Porque a gente vai olhar esses seguros, a gente não vai cobrar nada por isso. E se a gente localizar alguma coisa, a gente vai levar e discutir com o nosso cliente sobre qual é a lacuna e se é uma lacuna que ele topa, um risco que ele topa ou não. Porque eu não vejo problema em assumir risco, mas o problema é você não saber o risco que você está assumindo. Perfeito. Eu tenho que ter ciência do meu risco. Exatamente, tem que estar claro para mim. É isso aí. Daniel, eu vou aproveitar a tua fala para nossas considerações finais. Eu vou te perguntar o seguinte. Cada um de vocês tem aqui 5 segundos para a frase final. Por que fazer um trabalho de revisão de seguros com a Lucky Trust? Primeiro que não tem custo. Então, é risco zero, né? Já que nós estamos falando de risco, não tem risco. Você não vai se dar mal fazendo um trabalho como esse. Segundo, que não vai ocupar muito tempo do seu time. Muito pelo contrário. A gente tem diversas soluções, como nós começamos falando, que permitem que a gente utilize documentos fiscais para obter informações
necessárias para a cotação do seguro e de uma maneira super simples. Esses documentos são concedidos por meio de procuração no ECAC. Coisa super simples do dia a dia de todas as empresas que a gente bem sabe, porque a gente tem esse tipo de relacionamento com as empresas. E, vai lá. E finalmente, eu acho que é pela expertise, né? Apesar da Lucky Trust ela ser uma empresa nova no grupo Lucky Solutions, a gente tem uma expertise de 30 anos de mercado também na Lucky Trust, né? Muito por conta do Marcelo, nosso sócio. É verdade. Que tem pouco tempo, né, Marcelo? 38 anos. Eu falei 30, eu fui Você mais arredondou baixo. pra baixo. Bonzinho, não parecer tão velho. Você tá bem cuidado, hein, Marcelo? Tá bem cuidado. Eu falo que eu dormi na chuva, rodei de pneu murcho na estrada de chão. Corifeu, então, se por um lado eu tenho que fazer o trabalho com a Lucky Trust, a segunda coisa, e aí essa é a tua parte da consideração final, se você fosse um empresário e tivesse que começar de algum lugar, você tem 1 bilhão de seguros possíveis, mas eu tenho que começar de algum lugar, eu não tenho braço para começar de tudo. Por onde eu começaria? Eu diria que eu começaria com o que dá dinheiro para ele, a operação dele. Então, eu olharia a parte fabril dele, o caso, seria um prestador de serviço, a gente pode olhar o negócio dele na questão dos RCs, onde ele está, onde existe risco, e pensar no seguinte, se ele tiver um seguro bem feito, ele usa esse seguro todo dia, ele tem tranquilidade, se acontecer alguma coisa, ele vai ter um amparo financeiro, vai minimizar muitos problemas que ele poderia ter aí, simplesmente não vai parar a operação dele. Ele vai deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, Tranquilo. sabendo que a operação dele não corre risco de negócio. Exatamente. Sim. Continuidade. Continuidade, né? né? Décimo. Imagina só você fica da noite pensando, e se acontece alguma coisa, amanhã acaba minha renda. Né? Eu destruo o meu legado. Exato. Empresa que o meu avô fundou, que meu pai continuou, que está na minha mão, que da noite para o dia pode tudo acabar, porque eu não fiz um seguro bem feito. Exatamente, é isso. Marcelo, se você fosse um empresário, ou melhor, se você tivesse que fazer com que os empresários saíssem desse nosso episódio do podcast com uma lição, que lição seria essa? Checar suas apólices. Dar uma olhada, a gente provocou isso, não custa nada olhar e fazer uma revisão. Espetacular. Gente, obrigado pela participação. Prazer enorme ter Obrigado. vocês aqui. A você que está nos assistindo, gente, muito obrigado. Primeiro episódio de Lucky Trust. A gente espera que os temas tenham feito sentido para a tua realidade operacional, para a tua realidade financeira, para o dia a dia da tua empresa. Veja, não deixe de nos contatar. Fale com a gente. O trabalho, vendendo aqui o nosso jabá de maneira clara, o nosso trabalho ele é gratuito para você. A gente vai fazer uma revisão sem cobrar 1 centavo de você. E a nossa intenção não é entrar nesse mercado de corretagem para fazer seguro. O meu propósito, o nosso propósito, a nossa missão é que nós tenhamos condição de trazer performance para o mercado de seguros. Como é que eu penso os seguros de maneira mais completa, mais eficiente, mais segurada, mais barato e que você possa deitar a cabeça no seu travesseiro sabendo que teu legado está protegido, tua empresa está protegida e que você está pagando o menos possível por isso com o maior nível de eficiência. E eu acho que até um ponto interessante para a gente pensar, e eu sempre trago isso para os nossos clientes, né, quando nós estamos falando de consultoria tributária, mas também vale muito aqui para a Lucky Trust. Por que a gente oferece isso de graça? Por que a gente faz isso de graça? Porque a gente sabe que vai encontrar problema e que as pessoas querem corrigir esses problemas. Então, não é que a gente vai bater em 10 empresas e uma a gente vai encontrar um problema. Se fosse assim, a gente cobrava. Ou uma oportunidade, né? Vamos pegar uma oportunidade em vez de... Exatamente, uma oportunidade de melhoria. Não, é porque a gente bate em 10 empresas e a gente sabe que em 9 a gente vai encontrar oportunidades de melhoria. Então, a chance da sua empresa ter uma oportunidade de melhoria é gigantesca. É gigantesca, é isso. Então, assim, não deixe de nos contatar. Tá? Quanto mais você demora para nos contatar, mais você está correndo risco, mais você está gastando dinheiro à toa. Gente, obrigado pela companhia. Prazer enorme ter vocês aqui. Essa é a primeira vez que a gente fala sobre a Lucky Trust, mas não será definitivamente a última. Nós continuaremos nos comunicando diretamente com você, os nossos canais institucionais da Lucky Solutions, nosso Instagram, o nosso LinkedIn, todos estarão aqui na descrição para que você possa nos seguir. Será uma longa jornada, uma jornada de performance, uma jornada de eficiência. Obrigado pela companhia mais uma vez. Gente, obrigado de novo. Valeu pela companhia. Obrigado. A gente se vê. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Até logo. Tchau, tchau.